Glória a Deus. Que bênção, né? Mas assim, queridos, glória a Deus, que bênção. Bom que você está aqui, isso é que é importante. Você está aqui. Então, se você está aqui, aproveite o que Deus tem para você. E eu sei que através da sua vida, Deus pode fazer muitas proezas, muitas coisas nessa cidade, nessa nação e nas nações. O salmista, fala no Salmo 108, 13, em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés os nossos inimigos. Glória a Deus, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sim de uma proeza. O tema dessa mensagem que eu vou passar para você aqui, muito rápido, é percorrendo o caminho da multiplicação. Percorrendo o caminho da multiplicação. Nós precisamos entender, irmãos, que o propósito de Deus na nossa vida é multiplicação. Sabia disso? O propósito de Deus na nossa vida é multiplicação. Às vezes essa palavra, uma igreja que trabalha com células, como é a nossa, às vezes essa palavra ela vira assim um palavrão, né? Tem gente que eu não aguento mais ouvir falar em multiplicação. Pastor só quer saber de multiplicação. Pastor só fala em multiplicação. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai ficar chateado com Deus também. Gênesis capítulo 1, versículo 22. O que diz lá? Bota aí no telão para todo mundo ver. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Ele já começou mandando multiplicar, irmãos. Multiplicar as aves, que se multiplicam. As aves e os animais se multiplicassem. E aí chega no versículo 28. No 28, aí é conosco o negócio. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí já é para nós, não é para os animais não. Sede fecundos, multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Sede fecundo para quê, irmãos? É ser fecundo para quê? Para multiplicar. Sede fecundos e multiplicai. Sede fecundos e multiplicai-vos. Bom, isso aqui Deus já falou para o homem no início de tudo, ali. Mas Deus não desistiu ali com a frustração que teve com Adão e Eva. No capítulo 9 de Gênesis, aí você já vai para o capítulo 9, Deus já fala com Noé. Deus começou tudo de novo com Noé, não foi isso? Queimou aquela largada lá com Adão e Eva. Aí Deus começa tudo de novo com Noé. E o que ele fala para Noé? Deus mudou de ideia. Bom, não deu muito certo ali com Adão, aquele plano. Aí, de repente com Noé, vamos mudar de ideia, vamos com outra estratégia. Olha a outra estratégia de Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: o que ele falou, irmão? Frutificai, sede fecundos e
multiplicai-vos. Sede fecundo e multiplicai-vos e enchei a terra. É como está a minha versão. Deus não mudou. Ele não mudou o plano dele, né? E o versículo 7, ainda no capítulo 9, Deus pega e repete. E diz de novo: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Eita, se Deus só fala em multiplicação. Terminou aí, irmãos? Vamos lá para Gênesis 16. Gênesis 16, 10. Aqui já é com Abraão agora. Ah, não, com Abraão eu acho que ele vai mudar de ideia. Eu acho que com Abraão vai ser diferente. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Multiplicação está no coração de Deus, irmãos. E no capítulo 17, versículo 2, ainda com Abraão: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei. Ali está grandissimamente, na minha versão está extraordinariamente. Não é uma multiplicação simples, é uma multiplicação extraordinária. Tem a multiplicação ordinária e tem a extraordinária. Tem o natural e tem o sobrenatural. Então a multiplicação está no coração de Deus e é uma multiplicação exagerada que Ele quer. Essa é a vontade de Deus. E o versículo 20, ainda no capítulo 17. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Até com Ismael. Deus quer multiplicação, irmão. Deus quer multiplicação. Está no coração de Deus. Deus não fez o homem para o homem, sabe, ficar ali meio nhenhenhen. Deus fez o homem para nós multiplicarmos. Mas vamos lá. Bom, e aí aconteceu tudo que tinha que acontecer e veio Jesus. E veio Jesus. Aí chega lá em Mateus 28. Jesus, ele 28, 18 a 20, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder veio para ele. Lá desde o começo de tudo que Deus queria, a multiplicação, as ordens que Deus deu, o plano do Pai, chega em Jesus, tudo chega nele, ó, puf! Você vem lá desde o início, vem lá, o plano de Deus, Deus não mudou, o plano de multiplicação não mudou. Aí chega em Jesus, e Jesus já lá, nos últimos momentos dele na terra, Jesus, ele diz, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, a consumação do século, né? Dos séculos. Então, querido, essa passagem que nós vimos aí, de Jesus, Mateus 28, de 18 a 20, essa passagem, ela dá, irmãos, um resumo, assim, bem conciso, da vida de Jesus, aqui na terra, do plano dele, do que ele fez. O que Jesus estava fazendo era isso, né? Fazendo discípulos. Então ele recebe a autoridade para multiplicar, e ele começa esse processo de multiplicação aqui na terra. Ele começa. E aí, nos últimos dias dele na terra, o que ele faz? Ele passa a bola para a igreja. Quem era a igreja naquela época? Eram exatamente os discípulos que Jesus gerou, que ele gera ali. Ele diz assim: agora é com vocês. Agora vocês vão e vocês vão fazer discípulos, assim como vocês viram eu fazendo aqui. Vocês agora vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão ensiná-los, vocês vão batizá-los, e vocês vão ensiná-los a tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Ou seja, eu estou fazendo, e você vê, o que Jesus fazia? Jesus fazia tudo que o Pai mandava. Ele mesmo citava. Jesus era um exemplo de obediência, de fazer tudo que o Pai mandava. Ele recebeu ali essa incumbência, e ele foi e fazia tudo. E agora ele está dizendo: olha, vocês vão continuar fazendo o que eu comecei a fazer, e vão fazer tudo, ensinar para essas pessoas tudo que eu vos tenho mandado. Então, está bem claro que a vida de Jesus, que a vida que Jesus demonstrou, Jesus demonstrou que seu propósito, né, era exatamente criar um movimento de multiplicação, um movimento que pudesse resultar num cumprimento da grande comissão. Era isso que Jesus trabalhou, que ele fez. Ele criou esse movimento, um movimento realmente para preparar para a grande comissão, que é exatamente isso: encher a terra, né, de homens e mulheres, realmente discípulos, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que realmente iriam fazer a diferença. Olha, Jesus disse assim, lá em João 17, Jesus disse: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, assim como ele veio cumprir essa missão, né, veio dar prosseguimento a esse plano de Deus, manifestado lá no início de tudo, lá em Gênesis capítulo 1, ele diz: agora, assim como tu me enviaste, eu também estou enviando eles. Estou enviando, né? E nós podemos observar, irmãos, lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, bota aí, diz assim, ó: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você entrega a vida para Jesus, você se arrepende, recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você é salvo. Depois de pisar na bola aí é outra história, vai ter que se reconciliar, né? Mas nós não somos daquela
ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, não, irmão. Nós não somos disso. Você entrega a tua vida para Jesus, você se reconcilia, você está salvo naquele momento. Mas se você voltar para a lama, voltar para a lama, aí já era, né? Então, agora, nós precisamos entender, irmãos, que o cumprimento de Mateus 28, né, que foi o Jesus, quando ele manda nós irmos fazer discípulos, que o cumprimento de Mateus 28 é simples. Nós precisamos fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus veio para ser modelo do serviço que nós tínhamos que fazer. Jesus veio para mostrar para nós como devemos fazer, como deveríamos fazer. Você já viu aquele camarada que ele de repente está ensinando? Às vezes você está fazendo alguma coisa, aí quer que o teu filho faça no teu lugar, aí você vai lá e ensina para ele, aí você, vou fazer um aqui para você ver como é que é, né? Você vai ver, e aí depois você vai fazer, não é isso? Foi o que Jesus fez. Jesus, ele veio, pegou os camaradas e disse, olha, eu estou fazendo aqui, preste bem atenção como é que é, porque vocês vão dar prosseguimento. E Jesus ainda falou o seguinte, o que eu fiz aqui, vocês podem fazer até maior do que eu. Obras maiores do que essa vocês poderão fazer. Ou seja, isso não quer dizer que, não, Jesus fez porque ele era Deus, ele era esperto e tal. Não tem como nós fazermos o que Jesus fez. Não, ele disse que nós podemos fazer até melhor. E para garantir isso, ele falou, eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu vou estar com vocês todos os dias, para vocês realmente cumprirem e realmente fazer isso. Fazer o quê? Fazer discípulos. Como? Indo, batizando, ensinando a obedecer, né? É o que o Senhor quer. Esse ir, ele reflete a prioridade que Jesus demonstrou quando entrou aqui nesse mundo, irmãos, que era levar as pessoas a realmente se converter, a mudar de vida, né? A mudar de reino. Jesus, ele se transformou em amigo dos pecadores, não foi isso? Amigo do pecador, para quê? Para ganhar o pecador. Não tem como você ganhar o pecador se afastando dele. Não tem. Entenda. Vamos lá. Uma vez, deu uma confusão muito grande, porque um crente uma vez, me contaram isso, diz que teve até uma situação muito ruim lá. Um crente estava indo para a igreja, aí de repente ele teve que entrar num comércio para comprar alguma coisa lá. E aí no comércio, o que tinha lá? Tinha umas pessoas bebendo bebida alcoólica. Aí ele vai lá, aí ele vai entrando todo arrumado, estava indo para a igreja, aí ele vai entrar no comércio, aí ele vê aquele pessoal bebendo, o que ele faz? Bota a mão no nariz assim, e entra desse jeito. E com aquele olhar de desprezo para as pessoas. Tipo assim, seus beberrões, seus incircuncisos, seus pecadores. Tipo, com nojo. Irmãos, esse crente levou umas lapadas nesse. Apanhou. E vou dizer aqui entre nós, não fala para ninguém não, eu acho que foi merecido, viu? Porque Jesus não faz isso, Jesus não ensina a fazer isso. Aliás, Jesus foi criticado muito, porque Jesus fazia o contrário. Ele ia lá, só que Jesus ia para influenciar. Se você não garante que vai influenciar, se você não garante
que vai salgar, então não vá. Não vá. Porque acontece isso. Já vi vários casos, não foram poucos não, vários casos, principalmente com pessoas que estão querendo ser libertas de drogas. Aí vem, toma uma decisão para Jesus, e depois querem voltar lá nos amigos da droga, para evangelizá-lo, sendo que o camarada ainda está no começo da vida cristã. Aí, meu amigo, a gente fala, não, querido, não é o momento, não é o momento. Mas o camarada vai, daqui a pouco ele fica, acaba sendo influenciado em vez de influenciar. Então isso é muito importante, ter essa prudência, esse cuidado. Mas eu não devo me isolar. A igreja não é para se isolar do pecador, né? A igreja precisa realmente influenciar, para ganhar, para poder batizar essas pessoas, né? Batizar e ensiná-las a obedecer, né? Que isso reflete a prioridade do Senhor em treinar os trabalhadores que queriam, né? Aqueles trabalhadores que desejam ter uma relação com o Evangelho, né? Treiná-los para que eles possam dar prosseguimento a esse trabalho, né? Percorrer esse caminho da multiplicação. Robert Coleman, ele diz o seguinte: a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. Ou seja, o que prova que uma pessoa tem uma vida cristã realmente é a multiplicação dessa vida dele em outras vidas. Porque isso, irmãos, é inerente ao seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus que não multiplica, ele não é um seguidor de Jesus. Porque essa é a essência do Senhor. Ele veio para gerar, para multiplicar. E essa é a vontade de Deus, desde o início de tudo. Então, uma pessoa que se torna cristã e vive a vida cristã só para ele mesmo, sem ter qualquer preocupação em se multiplicar em outras pessoas, em alcançar outras vidas, se ele não tem menor preocupação com isso, ele não está vivendo uma vida cristã autêntica, original, como deve ser. A prova de uma vida cristã verdadeira é quando eu me multiplico em outros seguidores de Jesus. Então, isso faz parte da vida cristã. Essa multiplicação faz parte da vida cristã. Eu sei que eu conheço um pastor, na verdade eu não conheço, eu ouvi falar e o pastor Francisco conheceu, me falou muito dele. Cara, é muito evangelista. Eu acho que ele é americano. Pastor, você mostrou aí, né? Na verdade, a gente trabalha. Ele é brasileiro, ele é. É de Curitiba, né? É aquele que nós mostramos aqui no telão no treinamento do Encontro nos Lares. Olha só, irmãos, o alvo do camarada é ganhar 100 pessoas por dia, não é isso? 100 pessoas. Eu não estou dizendo para você seguir esse alvo. Amém. Ele sente esse desafio. Eu acredito que tem dia que ele não ganha 100. Mas eu acredito que tem dia que ele ganha mais de 100. Mas, Tom, né? Tom Sampaio. Glória a Deus pela vida desse homem. Que realmente, essa é a essência da vida cristã, irmão. Aquilo que você recebe, você quer passar para outro.
Você deve desejar isso na vida de outros. É assim que tem que ser. Essa é a maior prova de que você é um cristão, realmente. Que você deseja e você trabalha todo dia para se multiplicar em outros. Entendeu, queridos? Então, quando você ouvir falar em multiplicação, quando o seu líder falar, querido, vamos multiplicar célula, ele está falando disso, dos crentes multiplicarem outros crentes, está falando de evangelismo, está falando de discipulado, irmãos. E evangelismo e discipulado tem que ser inseparáveis. Não adianta fazer só um. Não adianta, não tem como discipular sem evangelizar, sem ganhar primeiro. E se ganha, tem que discipular. Tem que discipular. Porque se você não cuidar, a pessoa se perde e fica até pior. Aí, produzir fruto é mencionado mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nas Escrituras, a fidelidade era atribuída à produção de frutos, a qual se associava à multiplicação. Um exemplo disso é a parábola dos talentos. Jesus fala da parábola do talento, ele está falando exatamente de multiplicação. O camarada que não multiplicou, ele foi o quê? Foi banido. Então a multiplicação, ela faz parte da vida cristã. Então não aceite, é coisa do diabo, irmãos, pode ter certeza. Quando o crente, ele se posiciona contrário à palavra, à ordem de multiplicação, querido, tenha certeza que esse posicionamento não vem de Deus, não vem de Deus. Porque a multiplicação tem que ser um desejo de todo crente, de todo cristão, porque faz parte da vida cristã. Agora, infelizmente, no mundo inteiro a igreja tem falhado muito nisso. A igreja tem cometido erros terríveis. E o resultado, irmãos, são resultados trágicos para a igreja muitas das vezes. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, 85% de mais de 350 mil igrejas nos Estados Unidos estão diminuindo em frequência ou se mantêm com a mesma quantidade de membros. 85% das igrejas nos Estados Unidos estão diminuindo a frequência. Ou, no máximo, algumas estão mantendo o mesmo número de membros. 2/3 das igrejas lá estão crescendo porque as pessoas, presta atenção, as igrejas que estão crescendo nos Estados Unidos, elas estão crescendo da seguinte maneira: são pessoas que estão saindo das igrejas que estão morrendo, das igrejas mortas, e não tem para onde ir, vão para determinadas igrejas. Aí aquela igreja começa a crescer. Mas não porque ela evangelizou, não porque ela foi atrás, não. É o crente buscando um outro barco, o barco afundou aqui, ele está buscando outro barco. Aí está lá, aquele barco, ele vai para lá. A igreja está falhando no evangelismo e no discipulado, em fazer discípulos. Então 2/3 das igrejas estão crescendo porque as pessoas vêm das igrejas que estão mortas ou morrendo. Menos de 3% das igrejas nos Estados Unidos estão crescendo, irmãos, e aumentando o número de novos convertidos. De todas as igrejas, menos de 3% estão crescendo como realmente deveriam crescer. Menos de 3% estão realmente ganhando novas almas, novas vidas. Estão crescendo dessa forma. Menos de 3%.
Isso é uma estatística, querido, assustadora. No Brasil, milhares ou até milhões se convertem todos os anos. Que no Brasil é assim, né? A gente vê aqui no nosso final de semana, 40, 50. Nós já tivemos, uma vez, irmãos, em um mês, nós tivemos, fala-se 2 meses, né? Mais de 1000 conversões aqui. Nós já tivemos. E assim acontece nas igrejas, pelo Brasil, milhares e até milhões de pessoas se convertendo todos os anos. Ou seja, as igrejas no Brasil até enchem, até chega a encher, porém, há uma deficiência terrível no acompanhamento de verdade, né? Naquele acompanhamento consistente, num discipulado sério. Por conta disso, sabe o que acontece? O Brasil está cheio de igrejas frágeis, superficiais. E a cada ano que passa, irmãos, esse quadro vai ficando mais evidente. A cada ano que passa, nós temos visto no Brasil igrejas cheias, porém frágeis e superficiais. Eu fiz um levantamento pessoal, não científico nem nada, mas apenas em algumas observações, nesse ano de 2019. Eu colhi algumas informações e também observei. Eu tenho, irmãos, justamente por ter feito uma faculdade onde a conclusão do curso tinha que ser um trabalho que tinha que ter medições estatísticas, né, tudo direitinho para ser considerado realmente um trabalho científico, e depois ter feito especialização também, onde tem que fazer esse tipo de trabalho, onde fiz mestrado, onde também tinha que fazer experimentos e também provar estatisticamente a relevância daqueles resultados, e doutorado a mesma coisa. Então a minha mente ela é muito assim, de ver os resultados, né? A minha mente ela é muito programada para ver os resultados nas coisas. Eu não gosto de coisas muito subjetivas, sabe, aquela coisa assim que ninguém sabe, né, para onde está indo, como é que qual o objetivo, está um negócio feito de qualquer jeito. Isso, rapaz, isso me deixa assim meio, quando eu vejo alguém fazendo um trabalho, alguma coisa que, meu irmão, o cara não sabe onde quer chegar, não tem propósito. Para aí, meu irmão, está fazendo esse trabalho, para que é isso? Né? Parece que a pessoa está perdendo tempo. Então eu sou meio assim, eu gosto de observar e ver, né, os resultados e está vendo. Então, esse ano de 2019, eu conversei com alguns pastores e observei algumas coisas e peguei algumas informações. E algumas informações chegaram a mim sem nem eu ter ido atrás. Mas, irmãos, todas as igrejas que eu pesquisei, que eu peguei informações, que trabalham com discipulado, com acompanhamento dos novos convertidos, todas elas diminuíram de membro. Igrejas que já vinham trabalhando assim, tá? Aquelas que estão começando, algumas cresceram, estavam começando ali, né, experimenta aquele crescimento inicial. Mas todas em 2019 diminuíram, que eu conheci, principalmente as que trabalharam no MDA, aqui em Manaus. E eu observei
que algumas igrejas cresceram esse ano de 2019. Algumas igrejas cresceram. E sabe qual foram as igrejas que cresceram? Aquelas igrejas que não se preocupam em nada de acompanhar a vida de cada crente. Eu observei isso. Igreja que em 2019, uma delas que eu observei é uma igreja que uma vez me deram um folheto dela. E no folheto dela está assim escrito: 11 razões para você nos conhecer. Aí ele cita lá 11 razões. E vai dizendo assim, aqui ninguém vai pegar no teu pé. Ou seja, não te preocupa que ninguém vai querer saber da tua vida. Está lá, no folheto. Ou seja, aqui ninguém vai pegar no teu pé. Se tu desviar, problema teu. Ninguém vai atrás de ti. Ninguém vai pegar no teu pé, ninguém vai atrás de ti. Se tu quiser pecar, tu vai pecar e pronto. E ninguém vai chegar contigo e dizer que é pecado. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai pegar no teu pé. Tem lá outro, eu me lembro só de alguns. Outro, aqui você não vai ver exorcismo. Ou seja, se manifestar demônio, vai fazer o que quiser. E se manifestar, né? Porque é difícil um demônio também manifestar num ambiente desse. Um ambiente tranquilo, favorável. Muitas das vezes o demônio não manifesta mesmo. Mas se manifestar, você não vai ver exorcismo, não vai ter nada. Deixa o camarada lá, dá um calmante para ele, dá uma água com açúcar, alguma coisa. Ou então chama a polícia para levar ele. Mas você está rindo, mas é isso que acontece, irmão. O cara está endemoniado, pega, chama a polícia, leva o cara para lá e pronto. Está lá. Aqui você não vai ver exorcismo. Aqui ninguém vai pedir o teu dinheiro. Dá se quiser. Quiser ser infiel, continua sendo infiel e ninguém vai falar nada contigo. Está lá. E vai falando, irmãos. O último, 11º, está escrito assim: talvez você vá para o céu. Está lá, é o 11º. Está lá escrito, irmãos. Eu tenho, o folheto eu perdi, mas eu tirei foto dele, eu tenho as fotos. Essa igreja cresceu muito em Manaus. 2019 cresceu muito. Mas cresceu, não foi ganhando pessoas para Jesus, não. Não foi não. Foi não. Foi crente que não quer compromisso com Deus, não quer se submeter a uma liderança, que foi enchendo. Encontra uma porta larga, é aqui que eu fico, né? E vamos para lá. Infelizmente, essa é a realidade. Não é essa multiplicação que Jesus quer. Jesus não quer essa multiplicação. Não é essa multiplicação que o Senhor, desde o começo de tudo, manifestou para nós. Não é esse o caminho da multiplicação que Deus espera da sua igreja. Não é esse. Não. Jesus veio para os perdidos. Nós temos que ir para os perdidos. E não fazer o contrário. Fazer se perder os achados. Infelizmente tem igreja fazendo o contrário. Levando os achados a se perderem. Ensinando um evangelho diferente de Jesus. Tem igrejas, irmãos, que estão enlarguecendo a porta que Jesus falou que era estreita. Infelizmente tem igreja apresentando a outra porta. Parece que, tipo assim, não, é o seguinte, eu sei que essa porta é muito estreita e é muito difícil passar nela aí, né? Mas tudo bem, faz o seguinte, entra por essa aqui que é mais larga. É mais ou menos assim que tem igrejas fazendo, irmãos. Já tem pastor pregando na cara de pau agora na internet. Já estão pregando, pastores conhecidos agora estão pregando que não tem problema bebida alcoólica. Era uma coisa inconcebível antes. Crente e bebida alcoólica. Mas agora, irmãos, está ficando banal isso aí. Está sendo banalizado. É a porta enlarguecendo. Eu digo o seguinte, pastores, queridos líderes.
Assim como o avarento, ele busca na Bíblia textos, ele elabora um estudo na Bíblia, busca textos para manter a avareza dele, textos que dizem assim, olha, não precisa mais ser dizimista, não, dízimo é lá da lei, dízimo não sei o quê. Então o avarento, ele busca na Bíblia textos para justificar a avareza dele, e ele permanecer infiel, e ele se satisfazer. Assim como tem avarento buscando isso, a igreja está cheia de alcoólatras, buscando texto na Bíblia para manter o vício dele. Para manter o vício. O caminho é assim, não. Sabe qual é o caminho? É o vinho. É o vinho sim. Jesus toma. Daqui a pouco é uma cerveja. Cerveja também não tem problema. Jesus só não tomou cerveja naquela época porque não tinha, né? E tal. Aí daqui a pouco vai, né? Acaba, irmãos, no Salmo 51. Olha o Salmo 50, eu acho que é de Deus essa 51 aqui, né? É de Deus, porque olha aqui, olha o Salmo 51, irmãos. E tem mais, ainda diz que é uma boa ideia. Uma boa ideia do diabo para os crentes, irmãos. Você imagina, querido, a indústria de bebida alcoólica é a maior arma de Satanás aqui na terra para destruir famílias, irmãos, para destruir os jovens, destruir vidas. Quantas vidas foram enviadas para o inferno através dessa indústria de bebida alcoólica? Como é que pode um crente, um pastor, um líder ficar financiando essa indústria? E aí de repente o camarada tem um problema sério de alcoolismo, e ele se converte, e ele precisa se livrar do álcool, porque ele está destruindo a família dele, e ele precisa se livrar do álcool, desse vício, e aí ele está na igreja, e ele vai lá, frequenta os alcoólicos anônimos, e o alcoólico anônimo diz assim, de uma forma certeira, eles dizem assim, evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole, meu irmão. Aí ele, tá bom, eu vou seguir, eu vou fazer o seguinte. Aí ele vai para a igreja. Para evitar o primeiro gole, é para a igreja. Aí ele se converte, irmãos. Aí, até a Santa Ceia. Chega na Santa Ceia, aquele pastor que diz que não tem problema, uma cervejinha lá, não tem. A Santa Ceia é com vinho mesmo, alcoólico. Aí o camarada que está querendo evitar o primeiro gole, tal, pega o cálice e tal, beba do cálice. Ei, moço, tem mais aí? Manda mais. Daqui a pouco o camarada está frequentando só o culto da Santa Ceia. E ele ainda diz o seguinte, irmãos, rapaz, aquela igreja é boa, sabe por quê? Lá você toma umas, ainda tem um tira-gosto ainda. Ainda vem um tira-gosto junto, queridos. Eu estou brincando aqui, irmãos, mas é sério. Infelizmente, estão deixando de lado a essência da vida cristã, e infelizmente estão banalizando o pecado. Porém, irmãos, o nosso modelo é o Senhor, e nós precisamos fazer as obras que Ele fez e que Ele nos ensinou e nos ordenou a fazer. E a ordem é essa: sede fecundos, crescei, multiplicai, enchei a terra, amém? Vamos fazer a nossa parte em Manaus, vamos crescer, vamos multiplicar e vamos encher esta cidade. 2020 é um ano de conquistas e realizações, aleluia. Fique de pé, querido, em nome de Jesus.